Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de C# para iniciantes. E na videoaula de hoje nós vamos fazer juntos a resolução daquele projeto prático que eu deixei para vocês na última aula da nossa calculadora. Pois bem, na última aula eu mostrei um projeto de uma calculadora em execução, porém eu não mostrei o código. Mas deixei bem claro como que eu gostaria que fosse o funcionamento da calculadora, certo? E que basicamente tudo que você precisaria estaria dentro de informações que nós já utilizamos. Pois bem, agora nós vamos começar aqui então, juntos, o projeto, certo? Para que vocês possam ter... Caso vocês tenham tentado resolver o projeto prático e não tenham conseguido, nós vamos fazer junto aqui, passo a passo. Pois bem, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, como vocês já podem ver, eu já tenho aqui um arquivo de programação C# para console, totalmente em branco. Eu chamei de calculadora curso, por isso que aqui no namespace, certo, tá assim, ok? Bom, eu vou começar colocando o cabeçalho da nossa calculadora. Ok? E qual que vai ser o cabeçalho? O cabeçalho vai ser simples. Vou colocar aqui, ó, console.writeLine, ok? Eu vou abrir parênteses e fechar, né? Vou abrir as aspas. Eu vou colocar aqui uma linhazinha tracejada aqui. Vai ficar bonitinho. Só um enfeitezinho básico. Eu gosto de fazer esses tipos de enfeites quando estou trabalhando na modalidade de console. Por quê? Porque no console você não tem aquela interatividade gráfica que mais à frente nós vamos aprender um pouco sobre aplicações visuais, ou seja, interface gráfica em C#, sim, num próximo curso, quando esse acabar. Agora, se você acha que tudo que eu tinha que falar sobre modo console já acabou, engano seu, meu amigo. Temos muita coisa ainda sobre console para trabalhar. Ok? Mas já vai se acostumando que eu gosto de fazer esses enfeitezinhos gráficos, ok? Pois bem, agora eu vou colocar aqui um outro console. .writeLine. Lembrando que nesse vídeo eu não vou ficar explicando o que é cada comando, porque eu já expliquei nas aulas anteriores. Se você chegou nesse vídeo não sabe o que está acontecendo, acessa a playlist, pega desde a primeira aula que você vai entender certinho o porquê que nós estamos fazendo esse projeto e o que é cada um dos comandos que eu estou utilizando, ok? Então, coloquei um console writeLine, vou abrir e fechar aspas, aqui, estou apertando o botão errado. Eu vou colocar aqui, ó, em maiúsculo, já que é uma mensagem, calculadora C#. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, para fazer uma graça, algumas linhas pontilhadas aqui, só para criar um cabeçalho bonitinho para a nossa calculadora. Beleza? Ponto e vírgula, linha de baixo. Para facilitar minha vida, vou copiar esse código aqui, ó, o código de cima. Ctrl C, embaixo, Ctrl V. Colei, pronto. Agora nós já temos o cabeçalho da nossa calculadora. Beleza. Agora, é o seguinte. Da forma como eu apresentei a calculadora no projeto, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas nós temos a possibilidade da pessoa realizar qualquer tipo de operação matemática. Isso significa que eu preciso receber a operação matemática que a pessoa vai utilizar. Eu preciso saber se ela vai utilizar um sinal de mais, se ela vai utilizar um sinal de menos, de vezes, de dividir. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar começar agora a pensar nas nossas variáveis. Quando você vai criar um projeto, agora eu vou explicar aqui uma questão prática aqui, como que você pensa no projeto. Quando você vai começar a pensar no projeto, você tem que começar a se atentar no que você vai precisar utilizar no seu projeto. Pois bem, eu vou precisar apresentar o resultado da minha conta. Eu preciso também, de uma certa forma,
pegar e guardar a informação da conta que a pessoa vai utilizar e preciso receber o número que a pessoa vai utilizar na conta. Porque a pessoa vai inserir vários números. Então, eu estou dizendo que a pessoa pode inserir vários números. Assim como eu estou dizendo que a cada vez que ela inserir um número na nossa calculadora, depois que ela der Enter, ela vai ter que dizer operação. Então ela pode começar com uma operação de vezes, ir para uma operação de mais, depois ir para uma operação de divisão, depois voltar para de vezes, fazer outra de vezes, enfim. Ela pode fazer a sequência de operações que ela desejar. E o C# vai interpretar uma operação de cada vez, só que sem eu ter que ficar pedindo várias vezes conjuntos numéricos. Eu vou simplesmente pedir tudo de uma vez, enquanto a pessoa não digitar o sinal de igual. Olha aqui mais uma sacada. Enquanto a pessoa não digitar o sinal de igual, a conta não termina. Aí, se você assistiu às aulas direitinho, você lembra que tem um comando que a gente utiliza, que utiliza esse termo: enquanto tal ação não seja realizada, faça tal situação, que é o comando while. Então, se você prestou atenção nas aulas, você já sabe que a gente vai utilizar o comando while aqui. E, se você prestou atenção em todas as aulas que eu também passei, você vai se lembrar que quando a gente quer trabalhar com vários tipos de operações diferentes, testar várias operações, nós podemos utilizar o if ou podemos utilizar um simplificado, que no caso seria o comando switch. No exemplo prático que eu vou fazer aqui, eu estou utilizando o método switch, porque eu acho que ele vai ficar mais organizado, o código vai ficar mais limpo nesse projeto. Mas se você conseguiu fazer o resultado esperado dessa calculadora utilizando o comando if, tudo bem, não tem problema. Só que se você fez na parte da operação usando o comando if, presta atenção agora na resolução utilizando o switch, compara com o seu código e verifica se eu não tenho razão quando eu falo que nesse caso o código vai ficar mais limpo. Pois bem, antes aqui do meu console writeline, eu vou começar agora a declarar as minhas variáveis. Pois bem, eu já sei que eu preciso de uma variável para armazenar o valor que o meu usuário digitar. Então eu tenho uma variável. Eu já sei que eu vou precisar de uma variável para receber o valor total da operação. Então eu já tenho duas variáveis. E eu vou precisar armazenar também qual operação o meu usuário vai digitar. Então eu já tenho 3 variáveis. E aí você pode estar se perguntando: ah, mas eu não vou precisar de uma quarta, de uma quinta para guardar outros tipos de informação? Não. Nesse caso, a gente só vai precisar de 3. 2 delas vão ser do tipo double. Por que do tipo double e não inteiro? Se o cara quiser fazer uma divisão e de repente ele coloca lá um 5 dividido por 2, vai dar 2,5 se for uma divisão real. Então, você precisa colocar do tipo double para receber valores flutuantes. Mais à frente, quando nós formos trabalhar num próximo projeto prático, aí sim, vocês vão ver a utilização de variáveis do tipo inteiro presentes na nossa calculadora. Mas, no momento, o recomendado é trabalhar com o tipo double. Então, eu vou colocar aqui, ó, double, vou dar um espacinho, e aí eu vou colocar aqui, ó, número, para receber o número que o usuário digitar, vírgula, eu vou colocar total. Ponto e vírgula para encerrar. E a outra variável que eu vou precisar é do tipo string. Ah, e por que string? Porque a variável string vai ser a variável OP. O que significa esse OP? Operação, ou seja, é onde eu vou guardar a informação da operação escolhida pelo meu usuário. Vou colocar aqui um ponto e vírgula. E agora eu preciso iniciar essas variáveis. Vou até voltar aqui para a linha de cima aqui. E aí você vai falar, mas eu preciso iniciar essas variáveis? Preciso, porque quando você vai fazer testes com o switch e testes utilizando o while, você já precisa que as suas variáveis estejam iniciadas, certo? Então o que eu vou fazer agora é colocar o seguinte: total igual 0, porque o total por enquanto vai ser 0, certo? Eu não sei qual vai ser o início. A variável número eu vou colocar também como 0.
Agora, eu vou utilizar o seguinte, a variável OP. E aí você fala, eu preciso inicializar a OP? Precisa, porque é com base nela que nós vamos começar o fluxo da nossa calculadora. Antes de explicar o porquê ou como que funciona isso, vamos pensar naquelas calculadoras que existem num caixa registrador de supermercado. E aí você deve estar se perguntando, como assim? Pois bem, atualmente não, mas se você é um pouco mais antigo, você lembra que antigamente, quando um operador de caixa no supermercado ia começar a passar suas compras, estava lá no registro, né, da telinha da caixa, da máquina registradora, o valor R$0. Pois bem, só que antes do usuário digitar um valor qualquer, ele tinha que entrar com o sinal de mais, ou seja, com o sinal de soma. E por que com a soma? Porque qualquer valor que o usuário digitasse inicialmente, fosse ele positivo ou negativo, estaria sendo acrescido ao total. Ou seja, podemos dizer que uma vez que o operador coloque, por exemplo, R$10, a conta inicialmente começou com 0. Então significa que eu estou com R$10 positivo. Se eu colocar lá menos R$10, mesmo que vá aparecer um saldo negativo, eu estou adicionando o meu primeiro valor à variável total. Então eu estou somando esse valor à variável total. E outra coisa, lembra que eu falei que a nossa conta só vai ser encerrada no momento que o usuário digitar o sinal de igual? Pois bem, então significa que nós vamos testar uma diferença em relação ao sinal de igual. Ou seja, enquanto o usuário não digitar o sinal de igual, ou, pensando de uma forma mais clara, enquanto a nossa variável operação for diferente do sinal de igual, o fluxo da calculadora, ou seja, de receber números e fazer as contas, vai ser o mesmo. A hora que o usuário digitar o sinal de igual, aí o fluxo vai parar e vai seguir para uma outra parte, ok? Se você não entendeu ainda isso, vai ficar mais fácil com eu colocando aqui o código, ok? Então eu vou inicializar minha variável OP. Lembrando, a OP eu coloquei como tipo string. Por quê? Porque eu vou colocar um símbolo, o que para efeito geral vai ser um texto, porque é onde o meu usuário vai utilizar o sinal de vezes, que é o asterisco, a barra para divisão, o sinal de menos para subtração ou mais para soma e também o próprio sinal de igual para colocar o quê? Colocar o fim da nossa operação. Então, como é uma string, eu tenho que colocar entre aspas duplas. Eu vou colocar aqui a variável OP inicia como sendo mais, ok? Essa é a inicialização dela. Pois bem, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar mais uma parte aqui do meu cabeçalho. Aí você vai falar, mas por que mais uma parte de cabeçalho? Eu vou colar aqui um separador. Na verdade, não vou colocar um separador. Eu vou colocar aqui o seguinte. Use os símbolos matemáticos para as contas. Aí até inclusive passou um pouquinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou adicionar mais uns tracinhos aqui só para ficar bonitinho. Certo? Vou colocar mais uns 2 para cá e 2 para cá. Pronto, aí ficou certinho. Beleza. Agora é o seguinte, eu vou utilizar... Deixa eu excluir essas duas linhas aqui. Certo? Por enquanto o nosso código é esse, eu só declarei as variáveis, inicializei as variáveis, né, e criei um cabeçalho. Agora é o seguinte, agora eu vou entrar num loop. Por que num loop? Porque enquanto a minha operação não for o resultado, ou seja, enquanto o usuário não dizer que ele quer saber o resultado da conta, a conta vai ficar sendo executada. Então, eu vou colocar aqui um comando while, ou seja, enquanto. Beleza. Enquanto o quê? Vamos fazer o teste. Enquanto OP for diferente, o símbolo aqui em C# para fazer um teste de diferença
é o sinal de exclamação junto com o sinal de igual. Enquanto OP for diferente, aí eu coloco entre aspas duplas, porque eu vou testar um caractere diferente do sinal de igual, então ele vai fazer tal ação. Vamos abrir e fechar os chaves e vamos iniciar agora o nosso bloco. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que o usuário entre com um número. Então vamos lá. Console.writeLine. Na verdade, aqui eu vou utilizar o write para ele colocar um número do lado. Certo? Vou colocar aqui, entre aspas, digite um número qualquer. 2 pontos, um espacinho. Fecho aspas, fecho a instrução. E aí eu vou colocar aqui, número, vai receber o quê? Ele vai receber o número que o usuário digitou. Só que o usuário pode digitar um número inteiro ou um número com casa decimal. Por isso que nós declaramos do tipo double. Então, eu tenho que fazer a conversão, já que por padrão, o método do console readline, ou seja, um método que faz a leitura de dados do teclado, vai trazer por padrão em forma de string. Então, eu tenho que converter. Então, convert.toDouble. E o que eu vou converter? A entrada de dados. Então, console.readline. Abre e fecha parênteses e lá fora fecha a instrução. Beleza. O usuário digitou o número. Agora, a gente tem que entrar num método de decisão. Por que decisão? Porque ele vai testar a operação. Ele vai verificar qual a operação que está na memória para poder saber o que ele vai fazer. Quando o usuário digitar um número qualquer, ele já tem que efetuar o primeiro teste de memória. E aí você vai me perguntar, mas por que ele tem que efetuar esse primeiro teste? E eu vou dizer para você, porque quando o usuário entrar com o primeiro número, esse número tem que ser somado ao total. Ou seja, ele tem que ser somado ao total da nossa conta, e não só na variável número. Ok? Vai ficar mais fácil agora. Eu vou colocar aqui, ó, switch. Certo? Vamos lá. Switch OP. Beleza? E agora eu vou colocar aqui o abre e fecha chaves. E aqui dentro vamos fazer os testes da nossa operação. Case, abre e fecha aspas, o sinal de mais. Certo? E aí a gente coloca lá 2 pontos. Vou para a linha de baixo. Vamos colocar total vai receber total mais número. Ponto e vírgula. E embaixo coloco o break. Ponto e vírgula. Então eu estou dizendo o seguinte. Caso a operação esteja com o sinal de mais, execute a seguinte situação. A variável total, que no caso inicialmente tem 0, vai ser total mais o número. Então vamos supor que o usuário coloque o número 5. A variável total não estava 0? A variável número também estava. Só que quando o usuário colocou o número 5 aqui, a variável número passou a ser 5. Só que eu preciso somar esse valor o total, para depois sim eu começar a mudar o que está na variável OP, de acordo com a conta que o usuário vai fazer. Só que a primeira operação que tem que ser realizada é sempre uma operação de soma, ou seja, de uma atribuição. Mas vamos lá, vamos colocar os próximos casos. Então, case, abre e fecha aspas, sinal de menos, 2 pontos, aí eu coloco total recebe total menos número. Ponto e vírgula e break para encerrar aqui. E ponto e vírgula. Aí você deve estar se perguntando, mas beleza, então no primeiro caso, a operação está valendo mais, o usuário digita o valor 5, então é óbvio que porque a operação está como mais, o 5 vai ser somado ao 0, 5 mais 0 é 5, então a operação total fica com 5.
Agora, vamos supor que o segundo número que o usuário digite seja o sinal de menos, seja um 2 com uma operação de menos. Não tinha 5 lá na operação, na variável total? Então, 5 menos o número 2, que é o que ele digitou em seguida, será 3. E aí a variável total vai ficar valendo 3. Percebeu como que vai ser a mecânica da coisa? A cada instrução, em cada linha, a cada loop que for realizado aqui, a nossa operação vai variar e o usuário vai poder entrar com um valor diferente, com uma operação diferente, e isso vai influenciar no resultado total. Então é óbvio que se eu seguir por esse conceito e eu copiar essas duas aqui para facilitar o nosso tempo, e eu colar, eu posso colocar aqui já o símbolo de vezes, e aqui eu só troco a operação por asteriscos, e aqui eu coloco a barrinha da divisão, e aqui também coloco a barrinha da divisão. Certo? Então agora eu já tenho aqui as condições do switch, certo? Caso a operação seja mais, então qual que é a primeira operação depois que o usuário entrou com o primeiro número? Não é a operação mais? Sim. Então a operação mais vai somar o valor. E ao final do switch, eu vou pegar, ainda dentro do loop do while, eu vou fazer o usuário agora digitar a operação matemática. Como que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, console.write, abre e fecha parênteses, aí eu coloco o seguinte, abro aspas, vou colocar assim, ó, digite a operação matemática. Dois pontos, um espacinho, ponto e vírgula. E aí eu vou colocar aqui, ó, OP recebe console.readline. Não preciso, nesse caso, fazer conversão. Por quê? Porque a OP é uma string, certo? Então ele vai colocar lá o sinal de mais, vai fazer o mais. Quando ele digitar o número, já vai entrar na switch, por quê? Porque ele já tem aqui o teste, vai verificar que o que está na variável OP é o sinal de mais, então ele vai realizar a soma, já vai vir para cá. Aí o usuário vai digitar a operação matemática. Qual que é a operação matemática? Por exemplo, ele vai colocar lá um símbolo de mais, então ele quer continuar somando. Aí, como ele está num método while, quando ele terminar de ler isso aqui, antes dele vir aqui para fora, ele vai voltar lá no while. Aí ele vai verificar, OP é diferente de igual? É diferente de igual. O sinal de mais ainda é diferente de igual. Então ele vai executar tudo novamente. Digite um número qualquer. Depois que ele digitou um número qualquer, ele vai verificar o que está na OP e já vai fazer a operação. E vai perguntar mais uma vez, digite a operação matemática. Se o usuário digitar, por exemplo, um sinal de menos, ele terminou aqui, ele volta aqui porque ele está no loop lá em cima para testar a operação. Ah, o sinal de menos é diferente de igual? É. Então começa tudo novamente. A hora que chegar aqui embaixo e o usuário digitar o sinal de igual, ele vai voltar aqui em cima, vai ver que já não é mais diferente de igual, agora o sinal é exatamente igual, aí ele não executa mais. Aí ele vai executar o que está aqui fora. E o que vai executar aqui fora? A gente vai pegar e vai copiar isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui bonitinho. Vou colar aqui. E aí eu vou colocar aqui embaixo. Console.writeLine. Aí olha o que eu vou colocar aqui. O resultado das operações foi, dois pontos, e aí, fora das minhas aspas, coloco um sinalzinho de mais para concatenar e trago a variável total. Fecho a instrução, coloco mais uma vez aquela minha linha pontilhada só para ficar bonitinho. Aí eu posso colocar aqui, ó, console.readkey para que o usuário dê uma tecla qualquer para poder encerrar a aplicação, ok? Eu vou diminuir aqui só um pouquinho para vocês verem.
Perceba que o código não é muito grande, certo? Deu aqui 51 linhas da forma como eu fiz. Poderia ter mais, mas eu acho que do jeito que está aqui tá bom. Vou mandar executar agora aqui. Ele vai demorar um pouquinho porque tem que compilar, certo? E o gravador de tela aqui do meu computador acaba atrapalhando um pouco. Vamos lá, ó. Use os símbolos matemáticos para as contas, ó, calculadora C#. Digite um número qualquer. Vou colocar aqui 5. Vou dar um Enter. Agora, digite a operação matemática. Eu não vou colocar o sinal de igual, vou colocar o sinal de mais. Beleza? Dei Enter. Ó, digite um número qualquer. Vamos colocar agora o 2. 5 mais 2 é quanto? 7. Então, lá na variável total, agora eu tenho o valor 7. Porque eu utilizei o sinal de mais. Eu vou dar um Enter. Digite a operação matemática. Eu vou colocar agora um menos. Vou dar Enter. Digite um número qualquer. Eu já sei que 5 mais 2 é 7. Eu vou colocar agora menos 3. E eu sei que o resultado disso é 4, certo? Eu vou dar um Enter. Digite a operação matemática. Vou colocar aqui um sinal de igual agora, para encerrar a nossa operação. Olha o que vai acontecer. O resultado das operações foi 4. E ele encerrou quando eu der um Enter. Finaliza a nossa calculadora. Mas você percebe que eu posso fazer várias contas? Aqui eu fiz só 3. Vamos colocar aqui, vamos fazer mais uma. Vou colocar aqui, ó, 10. Dou um Enter. Se eu colocar o sinal de igual agora, olha o que vai acontecer. O 10 já está lá no total, porque quando eu digitei a primeira vez, antes dele ir para a operação, ele já somou 10 à variável total. Então, por isso que eu tenho 10. Entendeu por que a gente começa com a variável operação no estilo mais? É por isso. Agora eu vou colocar aqui, ó, vamos executar mais uma vez. Colocar lá. 10, Enter, mais 20, eu sei que agora tem 30. Vou colocar aqui, ó, mais 30, eu sei que agora tem 60. Vou colocar agora menos 10, agora eu sei que tem 50. Vou colocar agora vezes 2, eu sei que tem 100. Vou colocar aqui dividido por 10. E agora, qual que é o valor que eu tenho? 100 dividido por 10 é 10. Vou colocar o sinal de igual. Perceba quantas operações matemáticas eu realizei aqui. Dou um Enter. O resultado das operações foi 10. Percebe que ele vai executando operação por operação, de acordo com o sinal que a pessoa coloca. É diferente de eu construir uma expressão matemática. Mas aqui eu tenho uma calculadora 100% funcional. Eu sei que essa aula ficou muito grande, que esse vídeo deve ter ficado chato, mas de uma forma geral serviu para revisar os conceitos de tudo que nós estudamos, da nossa primeira aula até agora. E se você prestou atenção em cada detalhe, comandos switches, comando de loops enquanto, ou loop for, ou mesmo a tomada de decisão if, e também as variáveis, as declarações, a forma como você encadeia o código, são muito importantes e principalmente a forma lógica como você pensa, a forma de estruturar o código, para que o código saia exatamente como você quer. Então, isso é importante. Quando você chegar em aplicações gráficas mais complexas, toda essa lógica básica que eu ensinei aqui dentro do console vai valer muito a pena para você. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço desculpas por a aula ter sido muito extensa, mas eu espero que tenha valido a pena. Deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e nos vemos na próxima aula com novos comandos dentro do nosso C#. Um forte abraço, fui!